Saudações a toda a família Enécio Culto. Antes de começar a contar este incrível relato, gostaria de estar agradecendo ao Alexandre Ripper por ter autorizado nosso canal a estar contando a todos vocês o acontecimento. Sem mais delongas, bora pro relato. Esse relato que me contou foi minha avó, quando eu ainda era uma criança. Foi um dos primeiros relatos de lobisomem que eu acabei ouvindo. Eu deveria ter próximo a 8 anos de idade. Na época de todo este ocorrido, minha avó juntamente com meu avô moravam na cidade de Rinópolis, localizada no estado de São Paulo. Meus avós eram proprietários de uma fazenda que se encontrava localizada no bairro da Cascata. Em dias atuais e com o desenvolvimento da cidade, este bairro ainda existe. Porém, a fazenda onde eles moravam já não existe mais. E nem mesmo o cafezal que estará sendo citado. Hoje tudo é um bairro como qualquer outro de uma cidade que se encontra no mais puro desenvolvimento. Lembro-me de minha avó nos contar que nesse cafezal, ela e meu avô arrumaram um emprego. Tão logo chegaram na cidade. O dono da fazenda estava contratando pessoas, pois estava na época de colheita do café. Só que para trabalhar naquelas terras, eles teriam que morar em uma casa que ficava na propriedade do cafezal, pois isso facilitaria para alguns funcionários. A lida começava bem cedo, lá pelas 5h30 para ser mais exato, e ia até as 17 horas da tarde. Meus avós sempre contavam que o patrão era um homem de bom coração e sempre advertia os funcionários para não ficarem até escurecer no cafezal, pois estavam desconfiados que havia algum animal perigoso rondando aquelas terras durante a noite. Minha avó dizia com pavor em seus olhos que muitos animais vinham sendo encontrados completamente dilacerados em meio ao cafezal. Vários cães, algumas galinhas e até mesmo cavalos acabaram sendo atacados e mortos. Então a orientação que todos tinham era trabalhar até as 17 horas e depois disso não retornar mais até aquele lugar. Mas quando foi um fim de tarde de trabalho cansativo, o patrão acabou indo até os trabalhadores e pediu a ajuda de um deles para ir até a fazenda vizinha ajudar a recolher o gado. Meu avô prontamente levantou seu braço se oferecendo para ajudar. Então, enquanto eles faziam o caminho, meu avô acabou ouvindo aquele homem falar que 2 peões da fazenda vizinha acabaram passando mal e não tiveram condições de trabalhar. Então o vizinho, como era muito amigo do patrão do meu avô, pediu ajuda para recolher o gado e colocarem dentro do cercado. O serviço não era nada fácil. E com isso demorou para reunir o gado. Com o decorrer das horas não demorou muito para anoitecer. E por volta da 00h30, acabaram falando que iam embora. O dono do sítio então lhe emprestou 2 faroletes. E os 2 voltaram para a casa. O caminho era completamente tomado pela escuridão. E naquele momento, somente os faroletes ajudavam a iluminar o caminho. Nisso o patrão teve a ideia de cortar caminho pelo cafezal. Meu avô no mesmo momento acabou dizendo para não irem, pois ele mesmo tinha advertido para não ficarem até escurecer no local. No mesmo momento, o seu patrão acabou o retrucando e falou para meu avô não se preocupar, pois ele estava armado e não havia problemas. Depois de já estarem caminhando em meio ao cafezal, meu avô e o patrão começaram a sentir um odor bem forte, parecendo que ali naquele lugar havia algum animal morto. Eles resolveram olhar mais um pouco, para tentar descobrir de onde vinha aquele odor. Olharam de um lado para o outro, e nada e nem sinal de encontrar o foco daquele cheiro. Até que meu avô viu em meio ao breu da noite, um volume grande próximo a eles. Ao iluminar, notaram que era um cavalo. O animal se encontrava morto, então eles se aproximaram para olhar melhor.
Nisso eles acabaram ouvindo como se fosse algum animal correndo entre os pés de café, e o odor ficou ainda mais forte. Meu avô então puxou o patrão e disse que eles tinham que sair daquele lugar rapidamente. Nisso eles acabaram ouvindo alguns passos que pareciam estar a poucos metros deles, e estes passos também eram seguidos de alguns rosnados. Então meu avô rapidamente apontou a lanterna na direção dos passos, e eles acabaram vendo um animal que de início pensaram se tratar de um cão de porte grande, mas para o assombro de ambos, o animal que vinha em direção se pôs em pé, caminhando como um ser humano. Mas não demorou muito para que eles notassem que o que estava a poucos metros deles se encontrava rosnando. A criatura parecia estar com seus dentes expostos e se encontrava em posição de ataque. Meu avô e o patrão começaram a correr e aquilo os perseguia sem trégua. Em certo momento, meu avô passou a olhar para trás e notava que o animal estava correndo em 4 patas e em outros ele corria como se fosse um ser humano. Nisso o patrão se lembrou de estar armado. Puxou seu 38 da cintura e mirou no animal, desferindo alguns tiros. Mesmo tremendo e completamente apavorado com a imagem desse animal vindo em sua direção, o patrão conseguiu acertar um tiro no ombro do animal que urrou de dor. E para a surpresa de ambos, o animal parou em meio ao cafezal e pareceu se curvar, colocando a mão em seu ferimento. Então lentamente a criatura se levantou e passou a encarar a ambos, mas desta vez com ódio em seus olhos avermelhados e penetrantes. Então, naquele momento, eles puderam ver direito o animal que, segundo meu avô contou para minha avó, em pé teria por volta de 2,10 metros de altura. Também possuía um focinho alongado e orelhas pontiagudas. O animal, então, cobrindo as feridas com a mão, ainda deu passos na direção deles. Mas então parou, olhou bem para os dois e virou de costas e saiu em disparada pelo cafezal. Era possível ouvir seus urros de dor. Conforme o lobisomem ia se distanciando, seus urros também iam sumindo em meio à escuridão. Chegando na fazenda, os dois foram recebidos por minha avó e pela esposa do patrão, que acabaram perguntando onde eles estavam até aquelas horas. Então eles contaram o ocorrido, e naquele momento a esposa do patrão acabou dizendo: "Vocês correram sério risco de vida. Aquilo que os perseguiu em meio ao cafezal era um famigerado lobisomem. Esta criatura já faz um bom tempo que ronda por estas regiões. Segundo minha avó, esse lobisomem, depois de ser confrontado, nunca mais apareceu na cidade novamente. Cordiais uivos a todos. Boa noite." Boa noite a todos. Eu me chamo Ítalo Ribeiro. Tenho 41 anos e moro atualmente no estado do Ceará. Bom, esta passagem aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu tinha a metade da idade que eu tenho hoje. Houve uma época em que eu gostava de me aventurar por lugares bastante distantes, de preferência longe do agito caótico de cidades. Ainda tenho em minhas lembranças a fatídica noite em que eu cheguei em um vilarejo chamado São Pedro. O lugar era bastante distante de tudo e ficava mais precisamente escondido entre vales e montanhas. Era mês de outubro. Os moradores daquele lugar pareciam carregar a desconfiança em seus olhares. Esta situação acabou me trazendo uma sensação de inquietude. Depois de já haverem se passado próximo a uma semana que eu havia chegado até aquele lugar, chegou até mim rumores e também algumas histórias bastante estranhas. Os moradores falavam sobre uma criatura misteriosa
que vinha aterrorizando aquele lugar. Confesso a vocês que quando vi a palavra lobisomem, de imediato desacreditei de tudo. Em meus pensamentos, eu reformulava para mim mesmo que tal ser era apenas uma lenda. Mas logo acabei descobrindo que a realidade vivenciada naquele lugar era muito mais misteriosa do que eu podia imaginar. Eu me encontrava na fazenda de um homem chamado por João Castilho. João era um homem criado à moda antiga. Ele mesmo dizia que suas palavras não faziam curva e gostava de conversar olhando diretamente nos olhos das pessoas. Apesar de parecer ser um homem bastante rude, ele possuía um bom coração. Durante uma tarde eu estava sentado à varanda de sua casa e olhava ao gado ao longe. O clima era fresco e tranquilo. Lembro-me de João chegar ao meu lado e se assentar. Então, depois de ter passado alguns momentos de prosa, ele acabou puxando o assunto sobre os acontecimentos que envolviam a criatura. Todos acreditavam ser um lobisomem. Ele dizia que seu fiel amigo, o cão Max, havia sido morto de uma forma brutal e seu corpo, de certa forma, teve que ser juntado com um mapa, pois o pobre animal se encontrava completamente esquartejado. Havia partes do pobre cachorro por todos os cantos da fazenda. Era custoso ouvir em suas palavras ele dizendo que viu as marcas de mordidas que quebraram o crânio do cachorro. Mas confesso a cada um de vocês que, mesmo eu sendo incrédulo, suas palavras congelaram o meu sangue. Conforme os dias vinham se passando, não havia uma única manhã que os moradores não viessem relatando incidentes semelhantes. A família Silva perdeu sua única vaca leiteira e o senhor Antônio teve seu galinheiro destruído. E desta vez, eu acabei vendo a devastação nos olhos dessas famílias, e o que acompanhava seus olhares era a sensação de impotência. A curiosidade sobre os acontecimentos que vinham ocorrendo acabaram me levando a investigar os acontecimentos. E depois de conversar com as pessoas que vinham relatando suas perdas, acabei notando que todas as pessoas que vinham sofrendo com os ataques possuíam algo em comum. Eram pessoas que possuíam idade bastante avançada e também moravam sozinhas. Suas casas eram bastante retiradas do vilarejo. Parecia que o que estava levando terror a todos escolhia suas vítimas com precisão. Lembro-me da noite em que a criatura invadiu o terreno da casa da família Oliveira. Eu estava lá de prontidão, escondido e observando em meio ao breu daquela noite. Ainda tenho a lembrança de ver os animais se agitando. Parecia que eles estavam sentindo que algo ruim estava se aproximando. Não demorou muito para que eu conseguisse ver uma grande sombra negra que parecia se esgueirar ao lado da cerca que demarcava aquela propriedade. Lentamente, o que parecia se esconder em meio ao breu da noite tomou a direção da casa daquela família. E com a ajuda da lua que se projetava alto no céu, eu conseguia ver um ser que possuía pelos acinzentados por boa parte de seu corpo. Aquele ser passou a espreitar a janela do quarto da pequena Maria. Naquele momento eu ainda acreditava que se tratava de um grande cachorro. Mas foi no momento em que aquele ser se colocou em pé e se lançou por algumas vezes na parede que eu acabei sentindo o sangue do meu corpo congelar. Então, seguido disso, as luzes ao redor da casa foram acesas. Com isso eu pude ver que aquilo que eu acreditava existir somente em histórias folclóricas realmente existia. E estava a poucos metros à minha frente. Aquele ser parecia uma mistura animalesca de um ser humano e um lobo. Seus olhos eram completamente vermelhos. Seu corpo carregava cicatrizes. Não sei dizer se suas pernas eram quebradas para trás
ou se seus joelhos eram virados. Então, depois que as luzes foram acesas, o lobisomem correu em direção à mata. A família Oliveira, com a chegada do dia, decidiu fugir de suas terras, pois temiam que a criatura retornasse para pegar a sua filha. Então, temendo por suas famílias, muitas pessoas se ajuntaram para uma caçada. Todos estavam determinados a matar a criatura, pois sabiam que se isso não acontecesse, suas famílias corriam grande risco. Eu acabei me ajuntando àquela equipe de caça. Boa parte dos homens carregavam rifles e lanternas, e estes fizeram a frente em meio àquela floresta na caçada. Confesso que o que mais me levava àquela situação era a curiosidade, mas também me encontrava determinado a ajudar aquelas pessoas. Naquele momento, todos nós que estávamos naquela situação, todos ali procurávamos por pistas que pudessem nos levar até a criatura. Então, passado alguns minutos, todos nós passamos a ouvir barulho de algo que parecia correr muito rápido ao nosso redor. No mesmo momento em que o barulho era ouvido de um lado da mata, também já era ouvido na outra extremidade. Parecia que estávamos cercados por uma grande matilha. Naquele momento, todos nós que nos encontrávamos naquela situação, nos tornamos presas fáceis. Foi então que eu acabei avistando aqueles olhos vermelhos brilhando em meio à mata. E no momento que avançamos em direção ao lobisomem, eu já não sei mais nada o que aconteceu. Minha visão foi escurecendo e tudo foi ficando borrado. Eu ouvia bem ao longe os homens me chamando pelo nome, enquanto os outros abriam fogo. Então somente no outro dia eu acabei acordando em hospital. Meu corpo estava todo dolorido. Parecia que eu tinha levado uma surra. Em minhas costas haviam cortes que precisaram de pontos. A equipe de caça havia sido encontrada, mas ninguém sabia dizer nada sobre a criatura. Até onde se sabe, o vilarejo São Pedro continuou sendo aterrorizado por longos anos por este ser. Eu não sei dizer se esta criatura foi capturada ou morta. A única coisa que sei é que nunca me esqueci daquela noite. Naquele pequeno vilarejo, o sentimento de segurança e medo predominava. Eu me chamo Ítalo Ribeiro e sou a prova viva do terror vivenciado no vilarejo São Pedro. Diferente do que muitos pensam sobre o mundo sobrenatural, a verdade é muito mais sombria do que qualquer lenda. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Saudações a todos que seguem este canal. O relato que estará sendo contado a todos vocês aconteceu comigo na década de 80. Eu me chamo Matias Schmittek e nesta época eu morava em Rochedinho, cidadezinha que fica localizada no interior de Campo Grande e que está localizada no Mato Grosso do Sul. Nesta determinada época, a nossa casa era bastante retirada de qualquer tipo de civilização. E quando faltava algum tipo de mantimento em casa, quando então era necessário, meu pai tinha por costume me mandar que eu fosse até uma vendinha que ficava muito longe de nossa casa. Ainda tenho em meus pensamentos o caminho que eu fazia para chegar até a vendinha do Sr. Tião. Eu tinha somente 8 anos de idade, e quando isso acontecia, eu tinha que acelerar meus passos, pois eu tinha que fazer tanto o caminho de ida como o caminho de volta antes do cair da noite. Se porventura eu não conseguisse,
Meu pai tinha por costume de me dar uma bela surra. Lembro-me que certa vez eu estava brincando com os cachorros no terreno de nossa casa. O horário vinha se passando e já era tardinha. Então eu acabei ouvindo meu pai, que acabou me chamando. Ele me entregou uma notinha. E naquele papel estava anotado algumas coisas que ele queria que eu pegasse na vendinha do Sr. Tião. Devido ao horário que eu acabei fazendo o caminho de ida. Tão logo eu cheguei naquele estabelecimento, a tarde já vinha dando lugar à noite. E todo o caminho que eu teria que refazer não possuía poste de luz para clarear o caminho. Lembro-me que a única luz que iluminava a estrada era a luz da lua que se encontrava alta no céu. O medo de apanhar de meu pai naquele momento me fez apressar os passos. E com isso, eu também acabei cansando muito rápido. Em determinado ponto da estrada, tinha um velho pontilhão de madeira, o qual eu teria que passar para continuar o caminho. Mas tão logo eu cheguei até aquele lugar, eu resolvi parar um pouco para descansar. Então acabei me assentando em um cupinzeiro que existia logo no início da velha ponte de madeira. E passado alguns minutos, comecei a sentir um cheiro bastante estranho. Parecia o cheiro de pelo de cachorro molhado. Então, depois de olhar para todos os lados, inclusive para dentro do córrego, foi só no momento que firmei meus olhos para a rua que se formava do outro lado daquela velha ponte, que acabei vendo algo que me travou por completo. Um grande vulto negro sair da mata que se formava por todo o caminho. Naquele momento, mesmo tentando entender o que vi, eu não tinha resposta para aquilo. Parecia uma mistura de um jumento, devido à sua altura, mas possuía a feição de um enorme porco cachaço, pois tinha o focinho curto e levantado para cima. Então logo aquilo cruzou a rua de um lado para o outro e sumiu na mata. Eu tratei de atravessar a ponte, então apressei meus passos. Então, conforme eu vinha fazendo todo aquele caminho, eu conseguia escutar o barulho de mato estralando e também rosnados que me acompanhavam da mata. Em minha cabeça se passava que poderia ser qualquer tipo de animal daquela região. Mas foi no momento em que os barulhos cessaram que eu então acabei parando em meio ao caminho. Por 2 ou 3 vezes eu acabei olhando para minha frente. E seguido disso retornava a minha atenção para dentro da mata. Foi então que repentinamente acabei vendo como se fosse uma grande sombra negra saltar da mata para a rua. Fora sua silhueta completamente negra que parecia se mesclar à escuridão, eu também conseguia ver que seus olhos eram vermelhos como brasa viva. Todo aquele lugar foi tomado por um odor muito forte. Parecia que bem perto da onde eu estava existia algum animal morto há muito tempo. Naquele momento o medo me tomou. E a primeira coisa que passou em minha cabeça foi correr. No mesmo momento em que eu corria, eu também pensava: se aquele cão do inferno me alcançar, certamente este será o meu fim. Então, sem olhar para trás, eu corri o mais rápido que eu podia. Mas a impressão que eu tinha era que não demoraria para que eu viesse a receber o ataque daquele ser, pois eu conseguia ouvir a criatura se aproximando cada vez mais de mim. Seus passos eram bastante pesados e pareciam o trotar de um cavalo. Por um pequeno momento também tive a impressão de ouvir como se fosse o som de palmas às minhas costas. Eu só tinha uma única certeza: a que não demoraria para que aquilo que eu acreditava ser uma visagem logo viesse a estar me alcançando. Por mais que eu já conhecesse o caminho e a estrada que passava por aquele local, naquele ponto da rua não existia nenhuma residência que eu pudesse buscar ajuda. E também ninguém ouviria os meus pedidos de socorro.
Naquele momento era somente eu e aquela assombração que vinha me acompanhando. Até que finalmente, depois de já estar bastante cansado, eu consegui chegar em casa. E tão logo eu abri a porta e rapidamente a fechei novamente, escutei que aquele ser acabou correndo para os fundos de nossa casa. Meu velho pai, que tinha por costume ser bastante rígido comigo, se encontrava bastante bravo com a minha demora. E como já era de seu costume, naquele momento a sua única intenção era me dar mais uma surra por ter demorado tanto. Mesmo eu tentando explicar que existia alguma coisa aos fundos de nossa casa, e que este ser acabou me acompanhando por todo o caminho, ele não quis me ouvir. Então minha mãe, que somente estava escutando toda aquela conversa calada, acabou fazendo algo que eu jamais imaginaria que ela teria coragem de fazer. Durante aquela noite ela se colocou entre eu e meu pai, e acabou falando para meu pai que acreditava em tudo que eu havia acabado de contar. Pois ela também acabou vendo um enorme cachorro negro correndo para os fundos de nossa casa. Meu pai acabou falando que minha mãe naquele momento estava compartilhando das minhas loucuras. E passado alguns segundos, um forte grito foi ouvido aos fundos de nossa casa. Depois disso, todos nós ficamos calados. Olhávamos uns para os outros com ar de espanto. Meu pai foi o primeiro a se mexer. Ele correu pegar a sua espingarda e, juntamente com meu tio, ele falou que se alguém estivesse tentando invadir as nossas terras, ele iria atirar primeiro e depois perguntaria o que a pessoa queria. Então logo meu pai e meu tio saíram para fora. Eles acabaram notando que nossos cachorros pareciam já estar em alerta, pois já tinham farejado algo atrás da casa. Bastou apenas um comando de meu pai para que os cachorros se alvoroçassem e partissem para cima do bicho ruim. Como a porta dos fundos de nossa casa estava aberta, o lobisomem correu para dentro de nossa casa e seguiu em direção à porta da frente. Logo a criatura saiu para fora, correu em direção à mata. Os cachorros perseguiram o lobisomem por toda a extensão da mata, até que chegaram em uma pedreira que, segundo minha mãe, tinha a fama de ser um local mal assombrado. Meu pai conta que tão logo a criatura ficou frente a frente com aquele paredão de pedra, o lobisomem escalou tão rápido aquele lugar que meu pai não teve reação alguma, a não ser ver o lobisomem parar no final do paredão e rosnar para ele. Depois deste acontecimento, meu pai não deixou mais eu fazer aquele caminho tão tarde, e também comprou um cavalo para que eu não fizesse o caminho a pé. O povo que mora naquela região até alguns anos atrás falavam muito sobre aquele lugar ser mal assombrado. A única coisa que eu posso estar confirmando sobre este ocorrido é que aquele ser que me perseguiu por toda a extensão daquela estrada realmente era um lobisomem. Loucura daqueles que acreditam que este ser existe somente na imaginação das pessoas, ou que estes seres realmente não existem. Nunca queiram ficar no caminho desta criatura, pois pode não haver uma segunda chance. Junior, desde já meu muito obrigado por contar esta passagem da minha vida. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Tudo que estará sendo relatado a vocês é algo que aconteceu comigo neste carnaval de 2024, na cidade de Bragança Paulista. Sou sambista amador nascido no Rio de Janeiro
Tão logo chega esta época do ano, a cidade se transforma e o povo fica bastante eufórico. Lembro-me com exatidão que durante uma quinta-feira, às vésperas do carnaval, eu me desloquei da região que morava para ir até a Bragança, pois eu iria participar dos ensaios da escola de samba acadêmicos da vila, grêmio recreativo de muito sucesso entre os bragantinos. O momento era de diversão e muita alegria, e as horas se passavam tão rápido que eu nem ao menos vi o dia passar. Naquele fim de tarde fui dormir na casa de um amigo no bairro dos Araras, pois eu precisava economizar na hospedagem. E o desfile do custo de monta só seria no domingo de carnaval. Este bairro onde mora meu amigo fica na zona rural, a mais de 15 quilômetros do centro de Bragança. E é um lugar belíssimo de se contemplar durante o dia, pois possui lindas florestas e amplos campos verdes de pastagem a se perder de vista. Mas todo este lugar muda de aparência tão logo a noite chega, e acaba por se tornar um lugar assustador durante as noites. E foi justamente na noite de sexta-feira de carnaval. Eu estava lá. Havia faltado luz no bairro, e eu já acreditava que iria dormir à luz de velas. Mas para minha sorte, a energia se restabeleceu e voltou um pouco antes do escurecer. Então, depois de comer um lanche em uma barraquinha que existia ali perto, subi a escura rua onde meu amigo morava. E tão logo que cheguei à sua casa, fui recebido por 2 pitbulls bem mansos com as visitas. Meu amigo trabalhava no turno da noite, e depois que me acomodou em sua casa, pediu para que eu apagasse a luz assim que ele saísse, e trancou o portão pelo lado de fora. Então, depois de algumas horas, eu acabei indo dormir, mas quando foi lá pelas tantas da madrugada, os pitbulls começaram a latir muito alto e acabaram me acordando. Pelo alvoroço dos cachorros, se notava que havia alguma movimentação na rua, naquela hora da madrugada. Aquele horário não era comum ninguém subir a rua a não ser de carro. E não demorou muito para que os cachorros de toda a vizinhança começassem a latir na direção de quem ou o que vinha subindo a rua. Tão logo os latidos foram intercalando e diminuindo, eu acabei ouvindo o som de algo que parecia ter a respiração bastante alta e cansada. Lembrava muito a respiração de um animal de grande porte. E por eu estar em uma região rural, eu acabei acreditando que fosse um cavalo. Aquele barulho foi diminuindo como se o que estivesse na rua estivesse indo embora. E claro que depois de toda esta situação, eu não consegui dormir mais aquela noite, tentando realmente imaginar o que poderia ser aquilo que passou aquele horário por frente à casa. Curiosamente, um conhecido do meu amigo estava subindo a rua com a sua moto, pois veio trazer umas peças de roupa para ele. Enquanto ele fazia aquele percurso que já era costumeiro, ele acabou se deparando com um enorme cão negro. E em suas palavras ele dizia: aquilo era mais preto do que a noite. E era do tamanho da moto ou de um bezerro. Aquilo realmente era um lobisomem. Disso ele não tinha dúvidas. Tão logo a criatura percebeu a movimentação de luzes, acabou adentrando a mata, e ele ficou com medo de passar naquele ponto da rua
onde a criatura tinha adentrado mata dentro, mas tomou coragem e seguiu em frente com a moto. Tão logo ele passou naquele exato lugar, ele ouviu a criatura sair novamente da mata, e neste momento ele teve um pequeno deslumbre da fera. O medo acionou seus sentidos que o fizeram acelerar e seguir até a casa da mãe de seu amigo. Para tentar escapar da criatura e de um possível ataque, ele se lançou com a moto no portão, e depois de cair no chão, ele puxou a moto para dentro e fechou o portão. Depois disso ele ligou para meu amigo completamente desesperado. Peço por tudo que é mais sagrado. Por favor, deixe-o ficar aqui na casa de sua mãe até amanhecer o dia. Nessa hora ele já estava pálido de medo com a voz trêmula. E meu amigo logo permitiu que ele passasse a noite ali, pois já sabia exatamente sobre o que se tratava. Tá aí, família, relato macabro, vivenciado por nosso amigo Rafael, e também proprietário do canal Lua Cheia 2. O link do canal dele estará disponível na descrição. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Sempre fui uma pessoa cética com relação ao mundo sobrenatural. Também nunca acreditei em histórias que contam o aparecimento destas criaturas que o povo mais antigo conta que existe. Isso eu nunca acreditei. Até que em uma infeliz noite, eu acabei me deparando com um ser que eu jamais imaginei que existisse. Pois bem, moro no estado do Paraná, mais precisamente na cidade de Ponta Grossa. Meu trabalho começa no momento em que muitos estão se preparando para descansar. Isso mesmo, eu sou guarda urbano há mais de 7 anos. E foi durante uma ronda de rotina que eu me deparei com este ser. Já era próximo às 11 horas da noite, e eu fazia minha ronda de moto por uma vila que fica um pouco mais afastada da cidade. Lembro-me de entrar em um beco bastante escuro e mudar o farol da minha moto para a luz alta. Então fui subindo aquela rua escura bem devagar. Por cada casa que eu passava, se eu constatasse que existia uma placa de nossa empresa de segurança, eu dava 3 buzinadas com a minha moto. Para que os moradores se certificassem que a segurança estava passando por aquele local. E assim eu continuei até o final daquela rua. Conforme eu me aproximava do final, notei que a última casa estava toda aberta e suas luzes estavam acesas. Então encostei e desci da moto, mas antes buzinei por algumas vezes. Também notei que bem ao fundo do terreno existia a silhueta de uma pessoa. Esta mesma caminhava bem devagar em minha direção. Com a ajuda de uma lanterna, eu clareei os fundos do terreno e notei que quem vinha em minha direção era uma senhora de idade bastante avançada. Naquele momento, a única impressão que eu tive era que aquela senhora tirava as cinzas de dentro de uma bolsa velha e jogava ao redor de sua casa. Lembro-me das palavras daquela senhora, tão logo ela se aproximou de mim. Meu filho, o que você faz acordado pela rua a este horário? Você está caçando confusão. Porque se for isso, logo logo você vai encontrar. Então expliquei para ela que eu estava de trabalho. E mesmo ouvindo tudo que eu falei, ela acabou me falando
Vá-se embora dormir. Já está próximo da meia-noite. E este horário, o cão aparece por essas bandas. Confesso a vocês que até aquele momento eu não estava entendendo nada. E sinceramente, eu já estava acreditando que, devido à idade bastante avançada, aquela senhora já não deveria mais estar em sua sã consciência. Então, quando eu lhe dei boa noite e fiz menção em caminhar em direção à minha moto, aquela senhora me pediu para esperar. E tão logo ela se aproximou de mim, para minha surpresa, ela me abraçou e sussurrou em meus ouvidos: Meu filho, que esta noite Deus te livre do laço armado pelo passarinheiro e afaste de ti a morte que se esconde à espreita da escuridão. Então aquela senhora colocou a sua mão em um dos bolsos da minha calça e acabou colocando a mesma coisa que tinha naquela bolsa velha. Quando eu levei minha mão para tirar, ela segurou a minha mão com uma força descomunal e falou não. E mais uma vez ela pronunciou: Vá-se embora e não pare no caminho. Depois disso ela caminhou para dentro de sua casa. Então montei minha moto e, mesmo não sabendo por quê, resolvi fazer o que ela me pediu. Enquanto eu retornava o caminho, pensei em tudo que aquela senhora tinha me falado. Cheguei a matutar em meus pensamentos que esse tipo de coisa a gente só via durante a madrugada. Foi então, no momento em que faltava perto de uns 300 metros para eu sair daquela rua escura, que eu acabei notando que no final da rua que eu estava, existia algo muito grande, assentado bem sobre o meio da rua. Por 2 vezes eu vi que o que estava à minha frente se levantava como por um pequeno tempo e ficava em pé como uma pessoa. Nesse momento eu acabei pensando que só poderia ser algum morador de rua que estava bem sobre o meio da viela escura. Então, conforme eu fui me aproximando, notei que aquilo começou a se agitar cada vez mais. Por precaução, eu resolvi naquele momento diminuir a velocidade da moto e fiquei em alerta caso eu viesse a sofrer algum ataque. Quando me aproximei do que estava à minha frente, eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. No mesmo momento em que percebi que aquilo não era uma pessoa, eu senti uma forte moleza em todo o meu corpo. E quando parei a moto e coloquei meus pés ao chão, não suportei o peso da moto e acabei caindo com a moto sobre minha perna. Por mais que eu tentasse sair daquela situação, eu não conseguia. Quando olhei em direção àquela criatura, eu vi aquele ser parar a poucos metros à minha frente e não conseguia se aproximar de mim. Por mais que tentasse me atacar, ele não conseguia. Então passou a caminhar ao meu redor. Naquele momento, a única explicação que veio à minha cabeça era que aquilo que estava a poucos metros de mim era sim aquilo que eu nunca acreditei que existia. Ou seja, um famigerado lobisomem. Aquela criatura possuía um corpo cadavérico, a ponto de dar para ver as costelas saltadas em seu couro. Seu focinho era longo como o de um cachorro. Aquilo também se babava muito. Seus olhos pareciam que iriam saltar de seu crânio. E também possuía uma cor quase esverdeada. De sua cabeça saía pelos ralos e falhos, que se espalhavam por boa parte de seu corpo. E sua pele negra parecia já se encontrar em estado de putrefação. Por todo momento que eu permaneci no chão, eu via aquele ser tentar se aproximar de mim, mas não conseguia.
Com muito custo, consegui alcançar a buzina da minha moto e a apertei com a intenção que alguém ouvisse e viesse me ajudar. Não demorou muito para que eu visse que a poucos metros da onde eu estava caído, a luz de uma casa se acendesse. Com isso, a criatura correu em direção a um terreno que não era murado, e a parte de trás desse terreno dava para uma densa mata. Ali mesmo, naquele lugar, eu fui socorrido por um homem que saiu de sua casa. Nunca vou esquecer o seu nome. Ele se chamava Caio, e depois de me ajudar, eu preferi nem comentar o que havia acontecido. Somente agradeci a sua ajuda e montei na moto e fui embora. No outro dia, eu resolvi ir até o local do acontecido. Acreditem ou não, eu fui até a casa daquela senhora, pois queria agradecer pelos seus conselhos. Tão logo cheguei no local, eu bati palma, buzinei e ninguém me atendia. Foi então que vi um senhor de estatura baixa, que aparentava ter lá os seus 60 anos, e vinha caminhando em minha direção. Em uma de suas mãos ele tinha uma bengala, que o ajudava a se locomover. Tão logo aquele senhor se aproximou de mim, eu acabei o conhecendo. Era o senhor Caio que havia me ajudado durante a noite. Então ele me perguntou o que eu procurava naquele lugar. Foi então, no momento que eu o respondi, que eu acabei tendo outra surpresa. O senhor Caio me falou que a senhora que eu jurava ter falado comigo naquela noite já havia falecido há 1 ano e que naquela casa não existia mais ninguém a não ser ela. No mesmo momento que eu ouvi isso, meu corpo mais uma vez estremeceu. Então lembrei do que aquela senhora tinha colocado em meu bolso. Então, quando eu levei a mão e tirei o que havia lá, para minha surpresa havia somente um punhado de brasa. Ouvi Caio falar que aquela senhora era uma vezedeira, que ajudava o povo ao redor, sem cobrar valor algum. Ela falava que tinha recebido um dom, e este dom era para fazer o bem às pessoas, e por este motivo era dado e não cobrado. Mesmo depois de já não se encontrar mais entre os vivos, o senhor Caio acabou me falando que aquela anciã continua disseminando o bem mesmo depois de morta. Então, depois de uma longa conversa com aquele senhor, eu acabei me despedindo dele e segui o meu caminho. Depois de todo este acontecimento em minha vida, eu nunca mais deixei de ouvir os conselhos dos mais velhos. E a cinza que foi colocada em meu bolso, eu coloquei em um pequeno saquinho de pano e carrego comigo para todo lugar que eu vá. Cordiais uivos a todos. Boa noite.